Querido, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, esse é o texto que eu quero partilhar com você nessa noite. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. E antes eu quero pensar com você numa pequena história. E essa história fala um pouco daqueles que são comprometidos e dos que são envolvidos. Em toda a área da sociedade nós vamos encontrar pessoas envolvidas e vamos encontrar pessoas comprometidas. O envolvimento é o ato de envolver. Envolver deriva do latim e envolvere, que seria o mesmo que cobrir ou enrolar ou se misturar a alguma coisa. Comprometimento é o ato de comprometer-se, assumir um compromisso. Comprometer deriva do latim compromittere, ou compromisso deriva do latim. E ambos remetem o sentido de assumir uma promessa firmada com outras partes. Quero nessa noite pensar com você sobre envolvidos e comprometidos. Conta-se uma história de uma fazenda, e essa fazenda pertencia a um fazendeiro muito mau, um homem de um coração muito duro, um homem de um coração pesado. E um dia os animais daquela fazenda decidiram fazer uma festa naquela fazenda. E nessa festa estaria envolvido esse proprietário de coração duro, coração cruel. E a galinha sugeriu que essa festa pudesse ser de qualquer forma, porque é o que o patrão, o dono da fazenda, merecia. Sendo ele um homem muito cruel, eles deveriam fazer uma festa qualquer, porque ele não merecia o melhor. O boi, por sua vez, sugeriu o contrário. Ele disse: olha, uma vez que ele tem um coração duro, pesado, nós precisamos oferecer o melhor para que possamos alcançar o seu coração e trazer felicidade para ele. E o boi sugeriu que eles pudessem fazer uma festa excelente na fazenda. E foram discutir o cardápio que deveriam fazer para que aquela festa se tornasse uma festa agradável. E sugeriram que pudesse fazer uma excelente canja de galinha, e a galinha retrucou imediatamente, dizendo que não ia dar certo essa canja. De repente, alguém sugeriu que fizesse um bife a cavalo. E eu não sei se você conhece o que é um bife a cavalo, mas a maioria que gosta de culinária aí sabe o que é um bife a cavalo. E a galinha aceitou a proposta imediatamente, e o boi também aceitou a proposta imediatamente, para que aquela fosse uma boa festa. E eu quero que você fique aí com essa história na sua mente. Daqui a pouco nós vamos trazê-la de volta para essa mensagem que quero partilhar com você nessa noite. João capítulo 8, versículo 1 a 10. O texto diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistisse,
perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Eterno Deus, nós te louvamos pelo poder da tua palavra e queremos pedir que o Senhor possa, nessa noite, ministrar pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, o compromisso não é de Jesus, não era um compromisso de condenar aquela mulher. O texto que nós lemos revela o grande compromisso de Deus com o homem, com a humanidade, e para que ele veio. O texto também que lemos revela que os homens que estavam em torno dessa narrativa bíblica, desse contexto, eram homens envolvidos com os costumes e com a crença dos fariseus, do povo judeu, porém poucos comprometidos com a proposta do reino de Jesus Cristo. E quando Jesus olha para a história dessa mulher, nós começamos a perceber que Jesus estava comprometido e não apenas envolvido na sua missão. Jesus estava comprometido na sua proposta. E a proposta de Jesus está narrada em João capítulo 3, versículo 17, quando Jesus diz que ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vim não para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade, para resgatar a humanidade do pecado, a humanidade caída, oprimida. E esse texto mostra o quanto Jesus estava comprometido com a sua missão. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido. O Cristo comprometido com a sua missão, com a sua tarefa, é o mesmo Cristo que nos convida a um comprometimento com Ele. O Cristo que está comprometido e não apenas envolvido, é o Cristo que nos convida a um comprometimento com Ele e não apenas um envolvimento com Ele. O que é envolvimento? O que é comprometimento? Nós já introduzimos e pensamos um pouco sobre isso. Envolvimento é quando eu conheço tudo, estou inserido em todos os contextos, mas eu não entendo a proposta do convite verdadeiro que Cristo faz para mim. Estar envolvido e não comprometido é conhecer todos os preceitos da religião, da eclesiologia evangélica, mas sem compreender a proposta do reino de Deus. Somente os comprometidos experimentam o comprometimento de Deus. Eu vou repetir isso para você. Somente os comprometidos com o Pai é que experimentam o comprometimento de Deus com a humanidade. Isso fica muito claro na história bíblica, quando nós começamos a olhar para os grandes exemplos de homens comprometidos com Deus. Isso fica evidente quando nós começamos a olhar homens que caminharam pela fé em comprometimento com o Pai, homens que foram comprometidos com Deus e experimentaram o comprometimento de Deus com cada um deles
E eu quero trazer para essa história a história de um homem que experimentou o cuidado de Deus com a sua casa, um homem que experimentou o cuidado de Deus com a sua família, um homem que experimentou as mãos poderosas de Deus em resgate da sua casa, a partir do momento que ele assumiu um compromisso com Deus. Às vezes nós queremos ver as mãos de Deus estendidas sobre nós. Queremos ver o comprometimento das promessas de Deus acontecendo sobre as nossas vidas. Às vezes queremos ver as promessas chegando, mas poucas vezes nós queremos nos comprometer, assumir um compromisso com Deus, a promessa. E a Bíblia diz no livro de Gênesis, que a partir do capítulo 6 e 7, que existiu um homem chamado Noé, e esse homem foi um homem comprometido com Deus. A Bíblia diz que pela fé, Noé obedeceu ao Senhor, construindo uma arca para salvar a sua casa e resgatar a sua família. O texto diz que as pessoas que estavam em torno de Noé eram pessoas que estavam envolvidas com Deus, mas não eram pessoas comprometidas com Deus, porque eles não entenderam o convite de Noé de salvar, de se resgatar da ira de Deus diante do pecado, diante da desobediência daquela humanidade. E o texto diz que Deus encontrou um homem no meio daquele povo comprometido com ele. E Deus convidou aquele homem para uma grande tarefa. E a tarefa é essa de construir uma arca. E às vezes parece que construir uma arca era algo muito simples. Parece que construir uma arca, às vezes nós não conseguimos compreender a dimensão desse convite de Deus a Noé. Mas era um grande desafio, querido. Talvez você que passou por um processo de construção recentemente saiba como é difícil construir. Talvez você saiba o quanto é desafiador construir. Imagina construir uma arca em um tempo em que as ferramentas não existiam do jeito que existe hoje, em que a mão de obra não era qualificada como hoje, quando não se tem maquinários como temos hoje, e também não se tem chuva para chover, para regar a terra, e vem um Deus e diz que viria uma chuva, que essa chuva destruiria toda a terra. E a Bíblia diz que pela fé Noé creu em Deus, e ele andou em obediência, e ele submeteu a ordem de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Às vezes nós queremos ver o comprometimento de Deus. Às vezes nós queremos ver as mãos de Deus estendidas sobre a nossa família. Às vezes nós queremos ver as mãos de Deus sobre a nossa igreja. Às vezes nós queremos ver as mãos de Deus estendidas sobre a nossa cidade. Às vezes nós queremos ver as mãos de Deus estendidas sobre o nosso país. Mas poucas vezes nós queremos nos comprometer em obedecer à direção e à vontade de Deus para as nossas vidas. E o texto diz que Noé, comprometido, ele obedeceu ao Senhor. E ao obedecer ao Senhor, toda a sua casa experimentou das promessas de Deus. Porque Noé não era um homem apenas envolvido com Deus, ele era um homem comprometido com Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Por que não trazer à nossa memória o comprometimento de José? Um menino que, inserido dentro de uma família que conhecia os valores do Deus de Israel, um menino que cresceu junto com irmãos, sobre o ensinamento do mesmo pai, da mesma cultura, dos mesmos valores, mas se destaca porque diferente dos seus irmãos, veja, José não era apenas envolvido com os ensinamentos do Deus de Israel. Diferente dos seus irmãos, José era comprometido com Deus de Israel. O texto da história de Noé, revelado no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, vai mostrar que os filhos de José, a maioria deles eram envolvidos com Deus, porque eles conheciam a lei, eles conheciam os mandamentos. Jacó
certamente tinha falado muitas vezes para os seus filhos do quem era o Deus de Israel, quem era o Deus da promessa. Certamente muitas vezes Jacó havia falado sobre os seus filhos desse Deus que havia feito uma promessa para Abraão. Muitas vezes ele tinha sentado à mesa com seus filhos, e os seus filhos eram envolvidos nesse contexto, mas porém, um se destaca porque era um comprometido com Deus. E José se revela comprometido com Deus quando ele passa os piores momentos da sua vida, quando ele passa os piores dias da sua vida, e ele não abre mão de estar na presença de Deus. José mesmo tendo sido abandonado pela sua casa, José mesmo tendo sido vendido pelos seus irmãos, José mesmo vivendo numa terra distante, José mesmo tendo toda a oferta dentro daquele contexto em que a mulher de Faraó desejava deitar-se com ele, a Bíblia diz que José se manteve firme às promessas de Deus, porque ele cria no Deus a quem ele servia. E José não pecou contra o Senhor. E sabe o que aconteceu com José? Somente os comprometidos experimentam o comprometimento de Deus. Somente os comprometidos experimentam o comprometimento de Deus. E José viu a sua nação, o seu povo, sendo salvo pela provisão de Deus, porque ele não abriu mão da sua fé. Queridos irmãos, nós queremos ver as mãos de Deus sobre nós. Nós queremos ver o poder de Deus sobre nós. Nós queremos ver as promessas de Deus sobre nós. Mas parece que às vezes nós só estamos envolvidos com as questões do reino de Deus. Parece que às vezes nós só estamos inseridos num contexto de envolvimento com o reino de Deus. Mas o que Deus quer de nós é um comprometimento com Ele. É um comprometimento pessoal com Ele. Queridos irmãos, podemos lembrar de Enoque, um homem que, em comprometimento, não apenas em envolvimento, marcou a sua história, porque se relacionou com Deus. Enoque entra nos heróis da fé, porque ele foi um homem que andou com Deus. A Bíblia não fala mais nada a respeito de Enoque, a Bíblia não traz mais nenhuma grande feito de Enoque, mas a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, Enoque caminhou com Deus, até que o Senhor o levou para si. É preciso que nós tenhamos o comprometimento de relacionar-se com Deus. É preciso que tenhamos o comprometimento de uma intimidade com Deus. É preciso que tenhamos o comprometimento do querer de Deus nas nossas vidas. Por que não trazer a sua memória nessa noite, querido? O compromisso de Abraão, um homem que experimentou o compromisso de Deus, o comprometimento de Deus. Abraão não foi apenas um homem envolvido com Deus, mas foi comprometido, porque pela fé Abraão colocou no altar do Senhor o melhor que ele tinha. Pela fé Abraão entregou ao Senhor aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o filho de uma promessa. Isaac não era um filho qualquer, Isaac era o filho de uma promessa. E a Bíblia diz que Abraão era comprometido em ouvir a voz de Deus, em obedecer ao Senhor, em andar nos caminhos do Senhor. Abraão obedeceu a Deus, deixando a sua terra e partindo para uma terra que ele não conhecia. Abraão obedeceu a Deus quando ele creu nas promessas que a sua esposa teria um filho, mesmo na sua velhice. Abraão levou o melhor que ele tinha para o altar do Senhor, porque ele cria na provisão de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que Deus se revelou a Abraão e ele se mostrou comprometido com aqueles que são comprometidos com ele, porque Deus não é Deus que muda, Deus não é Deus de mentira, Deus é um Deus de promessas, e as suas promessas certamente se cumprirão sobre aqueles que são comprometidos com ele. Queridos irmãos que estão aqui, deixa eu dizer uma coisa nessa noite. Jesus nos convida a um comprometimento, porque Ele foi comprometido com a sua missão.
Jesus não nos convidou apenas para passar alguns minutos junto com Ele, semanalmente, não. Jesus não convidou a gente apenas para podermos nos encontrarem algumas vezes e falar do nome dEle. Não, não foi isso. Jesus não nos convidou para que nós fôssemos conhecedores apenas da sua palavra. Jesus nos convidou para assumirmos um compromisso de fé e sermos transformados pelo poder do Espírito Santo dele, para sermos cheios do Espírito Santo, para sermos nova criatura, para sermos luz para esse mundo, para sermos sal para essa terra, para sermos verdadeiros discípulos, homens lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é comprometimento com Deus. Daniel, querido, ao entrar no reino babilônico, um reino cheio de pecado, cheio de imundícia, ele comprometido com a sua fé, ele decidiu não se contaminar com aquele reino. Ele decidiu não permitir que o pecado babilônico, daquela imundícia, entrasse na sua vida. E a Bíblia diz que esse comprometimento levou a Daniel numa prova ainda muito maior. Porque se comprometer com Deus, querido, não significa nos tornar um protegidozinho de Deus. Ser comprometido com Deus não significa ser um protegido de Deus. Ser comprometido com Deus significa pagar o preço pela qual o Senhor tem propósito nas nossas vidas. E Deus tinha um grande propósito através de Daniel dentro daquele reino da Babilônia. Mas para isso ele precisou mostrar o seu compromisso com Deus. Ele precisou mostrar o seu comprometimento com Deus. E em comprometimento, Daniel foi capaz de enfrentar a cova dos leões. E quando ele se mostrou comprometido e foi na cova dos leões, lá Deus revelou o quanto ele era comprometido com Daniel, porque lá ele entrou com provisão, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava presente com ele, e nada lhe aconteceu, porque o Deus de Israel era presente na vida dele, e todo aquele reino babilônico ouviu falar que verdadeiramente existia um Deus em Israel. Homens comprometidos com Deus são homens que anunciam o Evangelho, são homens que pregam, são homens que falam, mesmo sem abrir as suas bocas. Eu vou repetir isso para você. Homens e mulheres comprometidos com Deus são homens que pregam, que anunciam, que levam vidas a conhecer Jesus, muitas vezes sem abrir a sua boca, pela sua postura e pelo seu posicionamento contra o pecado e contra a imundícia desse mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Lembra da história? Lembra do boi e da galinha? Quem era comprometido e quem era envolvido? Certamente a galinha estava só envolvida, né? Ela deu só o ovozinho dela e continuou lá, como diz a história, continuou lá ciscando e catando minhoca. Agora o boi não, para que o fazendeiro pudesse ter uma boa festa, ele se comprometeu com a sua vida para que o bife chegasse lá. Somos comprometidos ou apenas envolvidos com o Pai? Somos comprometidos ou apenas envolvidos com esse cristianismo? Judas esteve envolvido o tempo todo no ministério de Jesus. Judas esteve envolvido o tempo todo. Mas chegou uma hora que Judas mostrou quem ele era. Estevão, primeiro mártir da Bíblia, revela o que é um comprometimento. Diante da revelação da palavra de Deus, da pregação, as pessoas começaram a sentir raiva dele. Porque a Bíblia diz que as pessoas muitas vezes não suportam a sã doutrina da palavra de Deus. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Muitas vezes as pessoas não suportam a verdadeira palavra de Deus, porque a palavra verdadeira, ela inquieta as nossas vidas.
ela nos sacode. E a Bíblia diz que a palavra de Estevão levou as pessoas a o odiarem. Mas Estevão estava comprometido com a palavra. Estevão estava comprometido com a missão que ele tinha recebido de Deus. E mesmo enquanto as pedras caíam sobre Estevão, ele olhava para as pessoas e ele dizia: Deus, tenha misericórdia, porque elas não sabem o que faz. Tenha misericórdia, porque essas pessoas estão cegas. E a Bíblia diz que exatamente nesse momento Deus revela o comprometimento com Estevão. Porque às vezes vê o comprometimento de Deus, a gente acha que é só ver o resgate da cova dos leões. Às vezes entender que Deus é comprometido é saber que Deus vai nos tirar da fornalha de fogo. Mas a Bíblia diz que em Estevão o compromisso de Deus foi revelado de forma diferente. Porque enquanto as pedras caíam sobre ele, a Bíblia diz que Estevão contemplava a glória de Deus. E os anjos de Deus subindo e descendo. Querido, só experimenta o comprometimento de Deus quem aceita o compromisso com o convite de Deus. Ninguém mais que não aceita esse convite, que aceita essa missão, vai experimentar o que Estevão experimentou. Porque a Bíblia diz que quando as pedras caíam, Estevão via a glória de Deus, e Estevão louvava ao Senhor. Enquanto ele morria, ele dizia: Pai, perdoe essas pessoas, porque eles não sabem o que faz. Atos capítulo 7, versículo 59, depois você leia na sua Bíblia, não leia agora, por favor. Porque esse homem era um homem comprometido com o convite de Deus. Queridos irmãos, o texto que lemos revela o quanto Jesus foi comprometido por você. O quanto Jesus foi comprometido com a sua missão. A Bíblia diz que nós estávamos caídos, condenados, por natureza éramos maus, perdidos, vivíamos como quem não tinha pastor. A Bíblia diz que nós vivíamos andando de um lado para o outro, sem vida, sem esperança. Mas Jesus revela o seu comprometimento comigo e com você, quando Ele entrega-se na cruz do Calvário. Deus revela o comprometimento dele quando ele envia Jesus para a sua missão. A religião que estava em torno daquela mulher não tinha compromisso com ela. Tinha apenas um envolvimento. A religião que estava em torno daquela mulher era a religião que tinha se levantado não para salvar, mas para destruir, para condenar aquela mulher. Porém, o Cristo enviado na cruz, Ele não veio para condenar você. Ele não veio para destruir você, pelo contrário, a Bíblia diz que Ele veio salvar e buscar o que se havia perdido. Porque esse é o compromisso de Deus, através da eternidade, de restaurar, de resgatar a humanidade caída. Jesus olha para os discípulos e diz assim: eu vim para aqueles que se afastaram do Pai, para aqueles que foram para longe, para aqueles que se distanciaram, porque quando um filho é encontrado, a salvação, a alegria no céu. Querido, Deus é comprometido com você, e Ele prova isso quando Ele envia o seu Filho na cruz do Calvário. Ele revela isso, aquele cenário, aquela mulher atormentada pelo que havia acontecido. Eu fico imaginando, querido irmãos e irmãs, como se deu essa cena. O texto diz que era ainda de manhã cedo, bem cedo, quando aquela mulher foi traga à presença de Jesus. E eu fico imaginando que aquela mulher tenha sido arrancada da sua cama, puxada pelos cabelos e trazido, arrastada em praça pública. E aqueles homens estavam cheios de ódio no seu coração. E eles queriam não apenas destruir aquela mulher, mas eles queriam destruir o enviado de Deus, o Messias, porque o texto diz que eles trouxeram aquela mulher porque eles queriam ter alguma coisa contra Jesus. E agora aqueles homens cheios de ódio, eles apenas envolvidos na religião, nem um pouco comprometidos com o reino de Deus, eles têm um desejo de matar aquela mulher. Mas Jesus olha para eles e revela o
o seu comprometimento com a missão. E ele diz: ei, por que vocês estão assim? Cheio de ódio, cheio de vingança. Por que vocês estão vivendo assim? Vocês nunca erraram. Por que temos condenado? Por que temos condenado essa mulher? Por que que o desejo de vocês é de tirar os fracos do meio de vocês? Por que vocês se acham melhor do que aqueles que precisam do amor, do cuidado de vocês? Se vocês são tão bons assim, lancem a primeira pedra. E a Bíblia diz que de um a um, aqueles homens foram saindo e o comprometimento de Jesus Cristo foi estabelecido sobre a vida daquela mulher. Mas ele também faz um convite a um compromisso com ela. Ele diz: filha, não peques mais. Assuma um compromisso comigo. Abandone essa vida de pecado. Abandone a prostituição. Abandone a mentira. Abandone o engano. Abandone o fingimento. Abandone aquilo que é enganoso. Não peques mais. Não peques mais. Os seus pecados estão perdoados na cruz, através do meu sacrifício. Querido, todo o Evangelho de Jesus Cristo é um convite a um comprometimento. Toda a missão de Jesus, nós vamos perceber que é um convite a um comprometimento no reino de Deus. Comprometimento de amor, comprometimento de perdão, comprometimento com a continuação da missão, comprometimento com os recursos. Eu não sei quanto você está comprometido com Deus. Poderíamos falar de muitos homens envolvidos e outros comprometidos. Envolvidos como Ananias e Safiras, comprometido como Barnabé, envolvido como Acabe, comprometido como Elias. E nós poderíamos citar inúmeros homens envolvidos e outros comprometidos. Eu quero dizer uma coisa com você. Deus assume um compromisso com você na cruz do Calvário. E o compromisso que Ele assume é que não haverá mais condenação sobre aquele que nele crê. Não haverá mais maldição para aqueles que o confessarem como Senhor da sua vida. O compromisso que Ele assume na cruz é que um dia nós iremos habitar numa mansão celestial, num lugar preparado por Ele, e lá não vai haver mais choro, lá não vai haver mais angústia, lá não vai haver mais sofrimento. O compromisso de Deus com você, querido, é saber que se você entregar a sua vida para Ele, não haverá mais nenhuma condenação contra você, porque Ele as cravou na cruz do Calvário. E o compromisso que Ele quer de você é que você assuma um compromisso pessoal com Ele. E como servo de Jesus Cristo, você viva como comprometido, como servo. Talvez você um dia já entregou a sua vida a Jesus, mas você não tem sido tão comprometido assim com a obra do Senhor. Talvez você não tenha sido tão comprometido com a missão, com a evangelização, com a sua casa. Talvez você tenha sido e está envolvido no seu casamento, mas pouco comprometido com ele. Talvez você esteja envolvido na sua sociedade, mas pouco comprometido com ela. Eu quero passar um vídeo, e esse vídeo, ele retrata uma parábola de Jesus, quando ele fala do compromisso da vida cristã, bom samaritano. Pense um pouquinho nessa história e reflita como está seu comprometimento com Deus.
Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que os sacerdotes. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou para sua aparência, nem o que você tinha para oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho. Levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo está cheio de pessoas caídas, precisando de bons samaritanos. Bons samaritanos são crentes comprometidos. Bons samaritanos são crentes que entenderam o compromisso da cruz. Bons samaritanos são pessoas que entenderam o preço que Jesus pagou na cruz e se dispõem em compromisso pagar o preço pelos aqueles que estão caídos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Não seja como os homens que atravessaram por outro lado da rua, que eram apenas envolvidos, mas pouco comprometidos. Eu vou dizer para você de novo: não atravesse a rua, não seja apenas envolvido, mas se comprometa com a obra que Deus confiou a mim e a você neste lugar. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Há muito a ser feito, porque há muitos homens caídos, abandonados, e esses homens precisam de mim e de você. Há muitas crianças, há muitos drogados, há muitos perdidos, há muitos assaltados. E Jesus morreu na cruz por esses, assim como morreu por mim e por você. Jesus morreu na cruz para restaurar os caídos, os oprimidos. E Ele só cumprirá a missão dele através dos comprometidos com Ele. Eu quero nessa noite, pela fé,
desafiar você a assumir um compromisso maior com Deus. Talvez você esteja tanto tempo envolvido, mas não está tão comprometido. Talvez você nem saiba que esse grupo tem pessoas que oram nessa igreja. Talvez você nem saiba que nessa igreja tem pessoas visitando. Talvez você nem saiba que nessa igreja tem pessoas evangelizando. Talvez você nem saiba que nessa igreja tem pessoas formando, ensinando. Talvez você vem, volta, mas não participa. E hoje Deus tem inquietado você. Você tem o desejo de se comprometer um pouco mais. Talvez há muito tempo você já deixou de contribuir com a obra do Senhor. E pela fé hoje o Senhor está desafiando você a dar um passo de fé, querido. A crer na provisão, assim como Abraão creu. Crer no sobrenatural, assim como Daniel creu. Crer que mesmo que haja as pessoas caídas, ou se você esteja caído, o Senhor é quem vai te levantar, enviando um anjo através até você. Eu quero desafiar você hoje. Se você entenda que hoje é o tempo de você assumir um compromisso maior com Deus, em quaisquer que seja a área da sua vida, qualquer que seja a área. Talvez seja lá no seu ambiente de trabalho. Talvez você é envolvido apenas, mas você não é comprometido com a sua profissão. Talvez você está lá só por causa do recurso. Você nunca pensou o quanto você é importante para a empresa que você trabalha. E se isso acontece, você estava só envolvido, nem um pouco comprometido. Talvez você não se dá conta de o quanto você é importante na família que você está. Talvez você não percebe quanto você é importante exatamente na posição que você está. E Deus hoje quer firmar isso com você e quer desafiar você a um compromisso maior com Ele. E eu quero desafiar você em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se coloque de pé onde você está. Eu quero orar junto com você. Se coloque de pé, querida, aceita esse desafio de Deus. De ser mais comprometido, assim como Enoque foi, de se relacionar com Deus. Em nome de Jesus, fica de pé. Eu não sei como é que está o seu relacionamento, glória a Deus. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus, mas hoje é o tempo de você fortalecer, glória a Deus, o seu relacionamento com o Pai, de assumir esse compromisso diário da presença de Deus. Talvez você não tenha conseguido se posicionar no momento em que Deus espera um posicionamento de você, assim como Daniel em compromisso se posicionou dentro da Babilônia. Nós vivemos um tempo em que a nação precisa de homens e mulheres que se posicionem. E se você a partir de hoje quer assumir um compromisso de se posicionar mais, fique de pé onde você está, querido. Fique de pé. Talvez, querido, você esteja aqui e você saiba, e você sabe que não está sendo fácil permanecer firme, mas você deseja isso assim como José. Eu quero desafiar você a ficar de pé e ver a provisão de Deus na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Fique de pé, querido, fique de pé. Talvez você chegou aqui hoje arrastado, assim como aquela mulher chegou na presença de Jesus arrastada, cheia de culpa, vendo os olhos das pessoas condenando ela. Talvez você tenha chegado aqui hoje assim, querido, mas o Espírito de Deus nessa noite olha para você e diz assim: filho, eu não vim aqui te condenar, eu vim aqui para te salvar. Glória a Deus. Eu não vim aqui para te condenar, mas eu vim aqui para te restaurar. Por isso os seus pecados estão perdoados. Fique de pé se você chegou aqui assim. Confesse ao Senhor e não peques mais, querido. Não peques mais, porque o Filho de Deus
veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Talvez você é um levita, um filho de Deus, mas que tem passado de lado, tem atravessado a rua diante dos problemas. Talvez você até saiba o que você poderia fazer, mas você não quer se comprometer tanto. E hoje o Espírito de Deus está desafiando você a um comprometimento. Fique de pé, querida, onde você está, e eu quero orar com você. Ó Deus, Santo Deus, eu te louvo, Pai, eu te louvo, porque esta é a tua palavra revelada a nós essa noite. E se essa palavra foi revelada, ó Deus, é porque certamente ela está produzindo, ó Deus, fruto no meio de nós, Pai. E ó Deus, eu louvo ao Senhor, porque essa palavra vem do trono do Senhor para as nossas vidas, Pai. Não são palavras humanas, mas é a tua palavra, Deus. E ó Pai, eu quero cada dia, junto desses irmãos que aqui estão de pé, assumir um compromisso com o Senhor. Ó Deus, que neste lugar, nesta igreja, Pai, possa encontrar Noé, Enoque, Daniel, Sadraques, Mesaque, Abednego. Que nesta igreja, Pai, nós possamos encontrar bons samaritanos. Que nessa igreja nós possamos encontrar pessoas com o coração de Cristo Jesus, pronta a amar e perdoar. Ó Deus, restaure, ó Deus, a vida dos teus filhos. Ó Deus, reafirma a aliança com esses teus filhos que se colocam de pé nessa noite. Ó Deus eterno, ó Pai soberano, Deus de graça e de misericórdia. Não é fácil, Senhor, ficar de pé diante de tantas lutas desse mundo, mas comprometidos com o Senhor, nós venceremos, ó Pai, porque é o Senhor quem nos sustenta, Deus. E ó Pai, a tua igreja possa cada dia marchar na certeza do comprometimento com o Senhor e na certeza que as suas promessas se cumprirão sobre as nossas vidas. Obrigada por tudo, Pai. Fortaleça os teus filhos. Segure nas tuas mãos. Coloca os anjos do Senhor acampando ao redor deles, para que eles possam continuar seguindo em frente. Em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar. Quero convidar o Ministério de Música. Vai vir à frente. E nós vamos louvar ao Senhor com a última música. E essa música diz que o nosso Deus, somente o nosso Deus, tem poder para salvar, tem poder para restaurar, tem poder para perdoar os nossos pecados, que nós possamos voltar para os nossos lares, certo que é este Deus que tem cuidado de nós. Vamos ficar de pé, vamos encerrar esse culto louvando ao Senhor com essa música, tem poder para salvar. Necessitam de um amor perfeito, perdão
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua vida nessa noite, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém.